Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Brasil cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro. Bombeiros gravam os momentos de perigo no meio do incêndio florestal. Santos se classifica no Paraguai para as oitavas de final da Libertadores. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro. Vamos a Brasília com a Lívia Veiga. Boa noite. Como é que isso vai funcionar, Lívia? Oi, Patrícia, boa noite. Pela nova lei, o cadastro deve ter informações de identificação pessoal, como características físicas, impressão digital e fotos. Se o condenado estiver em liberdade condicional, o cadastro deverá ter os endereços residenciais dos últimos 3 anos e os registros profissionais para facilitar a localização deles. Para implantar o cadastro, a lei prevê que a União deve firmar parceria com estados e municípios para garantir a atualização dos dados. Os recursos para tudo isso serão do Fundo Nacional de Segurança Pública. O objetivo dessa nova lei é dar mais rapidez às investigações e também à punição dos criminosos. Patrícia. Obrigada, Lívia, pelas suas informações. E os termômetros marcaram 40 graus nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Vamos falar com Pedro Paulo Filho, que deve ter morrido de calor aí com essa roupa durante o dia, né, Pedro? Para falar pra gente como é que vai ser amanhã. Boa noite. Olha, foi difícil, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha, esse calor vai continuar na capital fluminense. Os termômetros podem voltar a bater a casa dos 40 graus, com sensação térmica, Patrícia, de suados 49 graus. Indicativo, claro, de praias cheias, assim como aconteceu nessa quinta-feira. Só que hoje muita gente ignorou as medidas de proteção impostas pela Prefeitura e pelo governo do Rio por causa da pandemia. Na praia da Barra da Tijuca, aglomeração nas areias e banhistas sem máscaras. Agora à noite, Carioca também fugiu do calor com uma caminhada pela orla ou então na areia da praia. Só que, Patrícia, segundo a meteorologia, o tempo vai mudar já nesse sábado. A chegada de uma frente fria vai derrubar a temperatura por aqui no fim de semana, Patrícia. Logo no fim de semana, hein, Pedro? Obrigada pelas suas informações. E na tradicional live das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o apoio ao ministro Paulo Guedes e confirmou a indicação do novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Sai publicado amanhã, no dia da Fissão da União, por causa da pandemia, né? Nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o evangélico, tá certo? A nossa política é livre mercado, tá? Seguir a linha do Paulo Guedes. O Paulo Guedes continua 99,9% aí de confiança comigo, eu deixo 0,1, porque eu quero mudar alguma coisinha, eu falo com o EPG, pô, não é 100% não, porra. É 0,1% é meu, pô, qual é, pô? Você quer tudo pra você, pô? Você tá muito goloso, pô. Daqui a pouco você vai ficar gordo igual o Tarcísio aí, pô. Eu não quero você engordando não, EPG. Então ele é o cara da política econômica, tá certo? E a palavra final é dele, ponto final. O governo de São Paulo assinou um acordo de cooperação para o desenvolvimento de projetos com o governo norte-americano. Lúcia Sturmi tem as informações. Boa noite, Lúcia. Em que áreas esses projetos vão ser elaborados? Oi, Patrícia. Boa noite. São várias áreas, entre elas saúde, segurança e educação. Na área de segurança, Estados Unidos e São Paulo vão intensificar projetos de treinamento policial e intercâmbio de práticas de gestão em presídios. Na área da saúde, os dois governos pretendem manter o foco no combate aos efeitos da Covid-19, incluindo os efeitos na economia. E na área de educação, a ideia é expandir projetos já existentes e aprimorar o ensino de inglês e também a formação de professores na língua inglesa. Só no ano passado, Patrícia, o investimento americano em São Paulo chegou a 22 bilhões de reais. Patrícia. Obrigada, Lúcio. Bom descanso para você. O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou que não sejam feitos cortes de energia por falta de pagamento aí durante a pandemia. Vamos até lá com José Augusto. Boa noite.
Boa noite, Patrícia. A decisão atende a um pedido da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Se a medida não for cumprida, haverá uma multa de R$ 2.000 para cada consumidor afetado. O valor deverá ser revertido ao Fundo de Defesa do Consumidor. A comissão tem recebido várias denúncias de corte de energia elétrica justamente por falta de pagamento. Patrícia. Obrigada pelas informações. A Prefeitura de Porto Seguro autorizou a retomada do comércio de ambulantes numa quinta fase de reabertura do turismo. A Juliana Tourinho tem as informações. Boa noite. O que mais passou a valer, hein? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Os passeios de lancha, escuna e barcos estão autorizados com 60% da capacidade. Já o mergulho e os parques aquáticos estão liberados com 40% da capacidade. Outra novidade são os eventos, sobretudo casamentos em Arraial da Ajuda e Trancoso. Estão liberados com limite máximo de 100 pessoas e precisam de autorização da Vigilância Sanitária do município com até 15 dias de antecedência. As casas de shows, cinemas, escolas e universidades continuam fechadas. É com você, Patrícia. Obrigada, Juliana. 45 barragens brasileiras estão interditadas pela Agência Nacional de Mineração por falta de estabilidade. A maior parte delas está em Minas Gerais. E é para lá que a gente vai com a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. Das 45 barragens interditadas, como você disse, 42 estão aqui em Minas. Destas, 36 já estavam paralisadas desde março e outras 9 foram impedidas de operar até agora. As outras 3 barragens interditadas estão no Amapá, no Pará e no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada depois da entrega da Declaração de Condição de Estabilidade. Esse documento é obrigatório para o funcionamento de todas as estruturas e é feito pela própria empresa. Quando isso não acontece, a empresa é multada e a barragem é interditada. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Vai ser publicada no Diário Oficial da União desta sexta a medida provisória que amplia a porcentagem do salário de aposentados e pensionistas do INSS que pode ser comprometida com empréstimos. Voltamos a Brasília com a Lívia Veiga. Suas informações. Patrícia, a medida provisória facilita a concessão de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS em empréstimos concedidos até 31 de dezembro deste ano. O objetivo é permitir que potenciais endividados tenham acesso a empréstimos consignados com juros menores. A MP aumenta em 5 pontos percentuais a margem de empréstimo para beneficiários do INSS. Atualmente, quem recebe pensão ou aposentadoria pode pedir empréstimos consignados que comprometam até 35% do valor do benefício. Com a medida, o percentual vai subir para 40%. Patrícia. Obrigada, Lívia, pelas suas informações. Já o Supremo Tribunal Federal formou maioria do julgamento virtual e agora passa a valer, já nas eleições municipais deste ano, o critério racial na divisão de recursos do fundo eleitoral. O cálculo será feito proporcionalmente ao número de candidatos. Hoje, menos de 30% dos deputados federais e estaduais eleitos são negros. O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira nas redes sociais que não vai aceitar mudanças nas regras dos próximos debates pela presidência dos Estados Unidos. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, sugeriu que o áudio seja cortado quando um candidato interromper o outro. Trump disse que não aprova porque, na visão dele, ganhou com folga o primeiro confronto. O próximo duelo entre os dois candidatos é dia 15, em Miami. E no Senado dos Estados Unidos decidiu por unanimidade convocar os responsáveis pelo Facebook, Google e Twitter para uma audiência sobre medidas contra a desinformação e uso de dados e as fraudes online. As empresas são investigadas por não moderarem conteúdos como propaganda enganosa, discurso de ódio e pedofilia. Legisladores democratas e republicanos querem mudar as regras de responsabilidade legal para serviços online. Eles consideram que a lei permite a distribuição de conteúdo prejudicial.
E uma pane interrompeu a Bolsa de Valores de Tóquio durante todo o dia nesta quinta-feira. Então vamos conversar com a nossa correspondente no Japão, a Silvia Kikuchi. Boa tarde, Silvia. Os negócios já foram retomados por aí? Boa noite, Patrícia. Sim, a Bolsa já reabriu nesta sexta-feira aqui em Tóquio, depois da maior pane da história. Uma falha no sistema eletrônico provocou a primeira suspensão de um dia inteiro desde que a Bolsa japonesa começou a operar de forma totalmente eletrônica em 1999. Os investidores tentaram em vão comprar ações após o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos. Na China, o mercado de Hong Kong também não abriu. Milhões de trabalhadores aproveitaram para viajar. Foi feriado também na Coreia do Sul e em Taiwan, onde as bolsas permaneceram fechadas. Patrícia. Obrigada, Silvia. E veja a seguir, filha fora do casamento de rei ganha na justiça o título de princesa. E os gols da vitória do Santos na Libertadores. Bombeiros filmaram a luta contra uma das dezenas áreas com incêndios florestais que devastam a Califórnia. As imagens mostram o caminhão dos bombeiros atravessando as chamas. Cientistas dizem que os incêndios florestais deste ano na costa oeste dos Estados Unidos são os piores em 18 anos e relacionaram a prevalência e intensidade das chamas às mudanças climáticas. 80 mil moradores foram colocados em alerta para fugir de casa a qualquer momento. Agora o futebol, na Copa Libertadores, o Santos venceu o Olímpia no Paraguai e conquistou a vaga para as oitavas de final. Veja os gols. Em Assunção, o Santos saiu na frente com Sanches cobrando pênalti. Mas o Olímpia virou com 2 gols de Recalde, um de cabeça. E o outro chutando no canto do goleiro João Paulo. O Santos buscou o empate ainda no primeiro tempo. Marinho cobrou falta e a bola entrou direto. O gol da vitória santista saiu dos pés de Caio Jorge no segundo tempo. Final, Olímpia 2, Santos 3. Uma artista belga ganhou o direito de ser reconhecida como princesa depois de brigar por 7 anos na justiça para ter a paternidade reconhecida. Delphine Boyle provou no exame de DNA que o rei Albert II é o pai biológico dela. Agora, Delphine tem o direito ao sobrenome real e os filhos dela serão reconhecidos como príncipe e princesa. Delphine entrou na justiça em 2013. Menos de um mês depois, o rei Albert abdicou do trono. A mãe dela teria tido um caso com o rei por 18 anos. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e uma excelente noite para você.